E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Desenhando Animes para mais um feedback a meu desenho, aquele quadro maravilhoso onde eu pego um desenho da galera que faz parte do curso Desenhando Animes e uso para dar algum feedback, né? Para falar algumas coisinhas por cima, o que você pode melhorar e tudo mais. Ou simplesmente eu pego para ensinar alguma coisa aleatória aqui, ó, para você que tá vendo no YouTube que ainda não é aluno do curso. Ô, vamos lá, tá aqui na descrição, olha lá. Então olha só, o desenho de hoje é um desenho que eu peguei no grupo secreto dos alunos, que não é tão secreto assim, né? Da Jéssica Diniz. Ela falou, gente, meu primeiro desenho, me deem dicas, sofri muito com os olhos. A galera comentou, meu, pro primeiro desenho tá bem legal, né? Parabéns, ficou bem interessante e realmente ficou bem legal, tá bom? Eu vou dar umas dicas gerais aqui pra você primeiro e depois eu vou falar especificamente dos olhos, tá bom? Então, Jéssica, parabéns pelo desenho, é isso aí, espero que você tenha se divertido fazendo. O importante é aquilo que eu sempre comento aqui nos vídeos, né? Cara, você curtir aquilo que você tá fazendo, gostar do processo e não ficar falando, ah, meu, eu não sei, não tá saindo muito legal, não tá saindo. Tipo assim, ó, o importante é que você curta o processo, tá bom? Então assim, ó, uma coisa que você pode treinar e se atentar a partir de agora é o que? São as linhas, né? Eu acredito que aqui você deve ter feito sim algum tipo de esboço e depois você acabou apagando, né? Para fazer essas linhas mais certinhas no final aqui. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que treinar bastante, ainda mais quando a gente está começando, tá? Para não fazer sempre umas linhazinhas ou esses penteados, né, que eu chamo de linha peluda, que não foi o seu caso, mas eu acredito que você já viu muita gente fazendo, né, essas linhazinhas assim, ó, para tentar fazer uma curva, alguma coisa, porque a gente tem um certo receio, né, de fazer um risco contínuo quando a gente está começando. Esse é um ponto que a gente sempre tem que tomar cuidado. E um outro também é o que? A gente tomar cuidado com a nossa vontade de querer fazer uma linha perfeita, né? Então, por exemplo, aqui ó, você parece que foi de um ponto da linha até o outro, depois você veio para cá, até meio devagarinho, para tudo bater certinho assim. Você não precisa ter esse preciosismo, tá bom? Isso é uma coisa que mudou muito a minha forma de desenhar depois que eu descobri que eu não precisava fazer as linhas certinhas. Então, meu, você vai fazer um cabelo, você pode riscar assim, ó, sem medo. Se sair alguma coisa errada, não tem problema. Você faz um outro risquinho aqui assim, continua pra cá e assim por diante. Isso aqui é bem legal, deixa o nosso traço muito mais solto. E uma outra coisa a ver com os traços também é o peso da linha, né? Você pode perceber que em todos os pontos do desenho a linha tem a mesma grossura. Consegue perceber isso? E às vezes é legal a gente variar. Então, uma forma fácil de pensar onde eu deixo uma linha levemente mais grossa ou uma linha levemente mais fina é no peso daquilo que você está desenhando. Então, por exemplo, se eu estou desenhando um rosto onde tem a pele, tem os olhos, tem o cabelo e tudo mais, eu posso, naquilo que é mais pesado, deixar o traço um pouquinho mais grosso. Existem observações e mais observações que eu poderia fazer sobre isso que eu acabei de falar, mas é uma dicasinha fácil que funciona. Então, por exemplo, eu deixaria a parte do rosto levemente mais grossinha, aqui assim, eu tô fazendo o que eu falei que não era pra fazer, né, ó, levemente mais grossinha do que o cabelo, porque o cabelo é um pouquinho mais leve. A orelha eu poderia deixar levemente mais grossinha também. Isso dá um dinamismo muito melhor para o nosso desenho, né? Existem alguns outros pontos para a gente se atentar na hora de deixar o traço mais grosso ou mais fino, só que por um primeiro momento eu acho que é isso que você precisa saber, tá bom? E uma outra coisa, o interessante é que quando a gente deixa algo um pouquinho mais grosso, o que que acontece? Chama mais atenção. Então assim, ó, do seu desenho, cara, o que que tá chamando atenção? São os olhos, né? Porque olha como você deixou eles bem grosseiros ali, mas não no sentido ruim, né? Mas ele ficou chamando atenção. E isso é interessante a gente saber para fazer conscientemente. Então, eu quero que meu desenho tem essa parte com umas linhas um pouquinho mais escuras, porque eu quero, ou um pouquinho mais grossas no caso, porque eu quero chamar atenção para esse lado. Isso é legal, sabe? Então, eu quero chamar atenção pro olho, então eu vou deixar o olho um pouquinho mais grossinho. Isso aqui é legal pra caramba, Jéssica, para você se atentar, tá bom? Enfim, agora sim, vamos falar dos olhos, né? Então assim, ó, esse olho aqui é um rosto que não tá, obviamente, de frente, ele tá levemente inclinado. E o que que acontece? Quando a gente tá fazendo um desenho que não tá de frente, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui rapidinho um esboço, aqui, ó, um bonecão do posto.
maravilhoso aqui assim, ó. O que eu vou fazer? Tá vendo que, assim como o seu, esse rosto não tá de frente, né? Ele tá levemente viradinho. O que eu vou fazer? O olho que tá mais à frente, por exemplo, esse daqui, ele fica numa proporção mais normal de um olho. Já vou explicar. Enquanto o que tá levemente virado, a gente deve achatar ele um pouquinho mais, tá vendo? Então, tá vendo que esses dois olhos têm larguras diferentes? Porque isso aqui tá um pouquinho mais virado. Agora, se o meu personagem tivesse mais ainda virado, tipo assim, ó, vamos fazer um que ele tá quase todo de lado, né? O que acontece? O olho que tá de frente fica numa proporção normal, enquanto o que tá de lado, ele vai se achatar um pouco mais, né? Então, o tamanho, deixa eu fazer aqui certinho, mais ou menos aqui e aqui. Tá vendo que esse olho aqui, ele acaba sendo muito mais largo, porque isso é um tipo da perspectiva em si, isso acontece, tá bom? Dependendo do estilo, isso vai variar um pouquinho mais, né? Só que no geral, essa regra a gente pode seguir para tudo, de cartoon, de mangá, para o realismo. Isso acontece, tá? E como é que a gente faz isso de uma maneira bacana, de uma maneira legal, né? Sem ficar muito sem ficar muito buguinho. O que acontece? A gente vai precisar de algumas linhas guias. Então assim, por mais que o seu desenho tenha ficado bem legal, com um pouquinho de alteração no posicionamento dos olhos, ele ficaria melhor ainda. Então, por exemplo, só para você ver, eu vou pegar esse olho aqui assim, o que eu vou fazer? Eu vou mudar ele de lugar, né? Então, olha só, eu vou pegar ele aqui e vou colocar ele levemente mais para baixo, aqui assim, né? Sem arrumar cabelo nem nada. Mas você consegue perceber que já ficou mais interessante, né? Então, ó, vamos voltar onde estava. E por que isso acontece, né? Porque eu tô pensando nas linhas guias dessa maneira aqui, olha só, vou até usar isso aqui ó, como exemplo, ó, a linha guia que passa aqui em cima e aqui embaixo do olho, certo? Aqui seria a mesma coisa, ó, que bate tanto na parte de baixo quanto na parte de cima do olho. No seu caso, o que aconteceu? Se a gente fosse puxar uma linha guia desse olho aqui, olha só, ele não tá batendo com o outro olho, tá vendo? Então aqui é a mesma coisa. Se eu puxar daqui, ó, eles não estão batendo. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente já tem que fazer de uma maneira que ó, os olhos se encontrassem. É por isso que quando eu desci aquele outro olho ali, ó, ficou um pouquinho mais agradável de ver, né? Então olha só, rabisquei aqui assim, ó. Beleza. Agora sim eu posso com um pouquinho mais de propriedade pegar esse olho aqui e jogar aqui assim para baixo. O negócio que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, é a inclinação do nosso rosto. Ó, tá vendo que aqui já ficou mais interessante, né? Então olha só, eu não posso simplesmente puxar duas linhas duas linhas paralelas, só que retas assim, porque o nosso rosto ele é mais arredondado. Então ó, a gente faz as linhas o eixo de simetria aqui assim, ó, eu não posso simplesmente puxar duas linhas assim, eu preciso seguir, né? Eu preciso seguir a inclinação do nosso rosto, por exemplo, aqui assim para baixo. Tá vendo que já seguindo assim, ó, vai ficar um pouquinho mais certo até. Agora sim, vamos pegar o olhinho de novo e colocar onde ele deve ficar. Aqui assim, ó. Olha que legal, né? Já funciona muito mais. É pequenos detalhezinhos assim, quando a gente está pensando nesses olhos em perspectiva, que acabam ajudando a gente, né? Então pensa nisso, tá bom? Talvez até mesmo inconscientemente, você já acabou fazendo isso que eu falei do olho que está virado levemente menor. Porque olha só, se a gente pegar o tamanho desse daqui em comparação a esse daqui, ó, tá vendo como esse tá bem menor? Então assim, ó, inconscientemente ou conscientemente, não sei, você depois comenta pra gente, você acabou fazendo isso. E é assim mesmo que tem que ser feito, tá bom? Uma outra coisa que é legal também a gente se atentar na hora de fazer é na curva do rosto, né? Porque às vezes, ó, daqui da sobrancelha pro olho, né, eu vou fazer mais ou menos bem rabiscadão aqui em cima, o que acontece? A gente tem uma leve quebra. Assim, é claro que isso vai depender muito de estilo para estilo, né? Tem alguns que simplesmente passam retão aqui assim, né? Só que a gente tomar cuidado com essa voltinha pode ser interessante. Nesse caso, o cabelo tá em cima, então realmente não tem nenhum problema. Só que a gente pode ver, ó,
que existe essa quebra, né? Isso daqui faz parte do volume do rosto. Mas enfim, acho que deu para aprender algumas coisinhas novas aqui nesse vídeo. Eu espero que a Jéssica tenha aprendido algo novo e que você que esteja vendo aí no YouTube, que não seja aluno ainda, olha lá, meu, toma vergonha na cara, dá uma olhada aqui na descrição no curso Desenhando Animes. E semana que vem a gente volta com mais um feedback ao meu desenho. Valeu e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!